Nós temos no versículo 6 de Deuteronômio 29 uma coisa muito interessante que diz assim, falando sobre os 40 anos que eles foram conduzidos no deserto, né? Aí Moisés chega para eles e fala assim, olha, pão não comeste, e nem bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante. Este trecho está sendo dito logo após o versículo 4, quando diz que eles passaram por muitos livramentos, por muitos milagres, mas até aquele momento eles tinham ficado como que cegos, embotados de entendimento e sem conseguir ouvir o que significavam todas aquelas coisas. E ele fala, em meio a esse processo de livramento, quando você não vê a realidade, que você só vai poder compreendê-la depois. Quem não compreendeu isso, veja o vídeo anterior, quando eu falo dessas questões. Ele fala, olha, no meio desse processo, vocês não comeram pão e não beberam vinho. Isso significa o quê? Que Deus aqui está falando contra a comida e contra a embriaguez? Não. Ele só está dizendo que na formação da nossa personalidade é muito saudável que a gente seja, por vezes, privado de certos prazeres por determinado tempo. Então, na nossa caminhada com Deus, para a gente entender depois o que nos aconteceu, a gente acaba ficando privado de determinados prazeres ou até de determinadas subsistências. Né? Porque quando fala que eles não comeram pão, está dizendo que muitas vezes faltou para ele aquilo que eles consideravam básico, porque eles precisavam confiar em Deus. E faltou o vinho porque como é que você vai se alegrar num período de experiência? Né? Você está lá numa prova formal, igual no Enem. Você tem ali limitações para comer e você não pode festejar. A hora de aprender é a hora de aprender, porque há coisas na nossa vida e na nossa personalidade que a gente só consegue compreender se a gente confiar em Deus e suportar a falta, suportar a ausência de prazer. E nesse sentido, é importante que a gente entenda que o único critério que a gente não pode cair nesse período de prova, nesse período de experimentações, no caso deles aqui era o deserto de 40 anos, no nosso caso nós vamos passar aí por várias estações na vida de privações que tem mais a ver com a privacidade do que com a escassez. O que diz aqui no versículo 18? Ele fala assim, versículo 17 na verdade. Viste as suas abominações dos outros povos e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. E ninguém que ouvir as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Resumindo aqui, Hebreus 12, versículo 5, se eu não me engano, 12, versículo 15, faz uma alusão a esse texto quando fala que nós precisamos ter cuidado para que na nossa caminhada com Deus a gente não deixe brotar nenhuma raiz de amargura, porque isso pode fazer envenenar a nossa existência. E no texto original que está aqui em Deuteronômio, Deus está falando exatamente disso. Olha, vocês passaram por privações, e em meio às privações vocês viram o que os outros povos faziam, para que vocês entendam que a minha aliança com vocês é séria. A graça de Deus é graciosamente grave. Deus não está de brincadeira com ninguém. Ele é gracioso, Ele é amoroso e por isso mesmo Ele é sério. Porque senão alguém vai falar assim, ai, a graça do Senhor é tão maravilhosa que que tem se eu guardar umas coisinhas aqui comigo? Né? Ele fala, olha, isso aí é que é fazer brotar erva venenosa. E erva venenosa, o maior veneno dessa erva é você continuar praticando as suas feitiçarias interiores e falando assim, ah, Deus releva, não é assim não. Ele está dizendo, nada disso. Eu vou visitar cada um na sua intimidade. Foi por isso que eu coloquei você sob disciplina.
vocês ficaram privados de pão, daquilo que vocês consideravam essencial, e também ficaram privados do festejar, do vinho, da bebida forte. Aí agora, o que acontece? Na vida comigo, vocês começam a se achar no direito de já que eu paguei um preço para chegar até aqui, agora eu vou misturar a minha sede à bebida, que são figuras de linguagem. Deus não tem nada contra a bebida, ele tem contra a bebedice, né? Por isso que ele está falando aqui que é adicionar, acrescentar à sede a bebedice e não a bebida. Porque a gente faz isso, a gente sai do período de jejum para ir para o bacanal. A gente sai de um período de abstenção de água para encher a alma de droga, de loucura, de bebida sem fim. Então a gente precisa compreender que a nossa formação ela precisa dessa disciplina, e em acabando a disciplina a gente não pode se entregar às loucuras, às orgias, porque se alegrar é sadio. Agora, você se intoxicar nem é mais alegria, é pulsão de morte, né? E o critério então é nunca se deixar envenenar, nem porque você está carente e nem porque você conseguiu ultrapassar o período da carência. Isso significa não deixar brotar raiz que produza erva venenosa e amarga. É interessante que a erva venenosa e amarga ela é bonita, né? Ela é atraente, ela serve para tanta coisa, mas o seu fruto é veneno. Isso é apenas uma figura de linguagem, não nada contra a planta em si, a erva venenosa em si. Nós é que não podemos nos tornar ervas venenosas existência fora. Pense nisso. Pense em como Deus te disciplina como pessoa. Existem coisas que você quer muito para você, mas Deus sabe que em você as realizando, elas são veneno para a sua alma. Eu não vou nem me arriscar a dar exemplos aqui, porque cada um precisa saber qual é a coisa na sua vida que você já sabe. Você gosta, você quer, mas aquilo vai se tornando veneno contra a sua alma. E aí Deus vai te poupar dessas coisas. Só que existem desejos que vão se tornando erva venenosa na nossa vida. Então o segredo é a gente crer nisso. Olha, se o Senhor me deu abstinência daquilo que eu julgava necessário e me absteve de prazeres, eu preciso voltar à normalidade segurando na mão dele. Porque se eu for com minha sede ao pote, eu já faço nascer no meu ser uma erva venenosa. E isso Deus não quis nem para o povo de Israel e não quer para você. Viu?